Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? Vamos continuar na carta aos Filipenses, agora no capítulo 1, versículo 24. E Paulo diz assim: Mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Essa é a frase que todos os pais dizem, ou pelo menos pensam. Muitos deles têm medo de adoecer, simplesmente adoecer, porque precisam sustentar toda a família e muitos, mesmo doentes, seguem trabalhando para não faltar nada em casa. Alguns têm filhos tão complicados que eles acham que esses filhos só não se desviaram do bom caminho ainda porque eles estão de olho ali, marcando duro o tempo todo. Nós já estudamos esses dias que Paulo se considerava pai de todos aqueles que ele evangelizava. Ele sabia que muitos lobos vestidos de cordeiro poderiam acabar com tudo aquilo que ele tinha construído. Por isso o amor, o cuidado, o zelo faziam com que ele desejasse estar vivo, mesmo que morrer fosse lucro para quem deu a vida por Cristo. Então o seu encontro pessoal com Cristo podia esperar um pouco, enquanto ele escrevia uma carta para um, uma carta para outro, animava um, animava o outro, preparava um missionário aqui, preparava outro ali, e ainda pregava para os guardas que se tornaram amigos dele. E você? Você também sente que está vivo porque muita gente precisa de você? Você é o tipo de pessoa que se questiona: e se eu morrer? Quem vai cuidar como eu cuido? A dúvida de Paulo é a mesma de muita gente, entre viver e morrer. Mas assim como Paulo, você e eu precisamos aprender que isso não depende do ser humano. Deus é quem sabe o momento certo. Ele é quem vê o cumprimento de nossa missão aqui. E aí sim pode nos colocar para descansar, pois Ele sabe de nosso limite. Tanto nossa morte como nossa vida devem testemunhar da nossa crença. Assim é o viver e o morrer de todo cristão. Até quando estamos dispostos a dar a vida por uma crença, nós estamos testemunhando que a nossa fé é verdadeira, porque ninguém dá a vida por algo que não crer de fato. Diante do cansaço e da vontade de ver Jesus, Paulo disse uma frase que foi mal interpretada por muitas pessoas. O versículo anterior, no capítulo 1, diz assim: Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Essa frase, estar com Cristo, confundiu muita gente. Parecia que Paulo estava dizendo que ele acreditava que quando alguém morresse, ia direto para a glória. Esse estar com Cristo estava se referindo à esperança da ressurreição. Ele mesmo foi um dos que mais explicou o processo da ressurreição e a sensação de brevidade do sono da morte. E por isso ele sabia que, dormindo no Senhor, a próxima cena que seria vista por ele seria a volta de Jesus. Por isso que ele diz que seria um processo rápido para estar com Cristo. Estudamos isso durante essa semana, quando Paulo disse que não queria que a gente fosse ignorante com relação à ressurreição. Ele deixou isso bem explicado em várias de suas cartas. Então, nós não podemos pegar um versículo de forma isolada e desenvolver uma crença sobre isso. Se assim fosse, se ele fosse direto para a glória, ele não teria nenhuma dúvida ao escolher entre viver e morrer. Ele facilmente escolheria a morte porque estaria na glória no mesmo momento. Mas, sabendo que seus amados iriam ficar aqui por muito tempo, ele não queria ir enquanto não deixasse uma igreja pronta para o grande
dia do encontro com o Senhor nos ares. O próprio Jesus, quando esteve aqui, ele disse que seu amigo Lázaro tinha adormecido com relação à morte. Para Jesus, a morte é um sono, e ele disse: vou despertá-lo. Então você imagina se a morte você fosse direto para a glória, a decepção de Lázaro, quando Jesus chamou ele para a vida. Se ele estava na glória, se ele estava há 4 dias no céu, olha que maravilha, desfrutando da glória do céu, e agora um anjo bater no seu ombro e dizer: ei, Jesus está lá embaixo te chamando. Eu acho que ele sairia do túmulo com muita raiva, ou muito decepcionado, porque ele perdeu de estar no céu para voltar de novo para essa terra miserável que nós vivemos, numa terra cheia de pecado, em que todos os dias nós enfrentamos muitas lutas. Não é fácil estar vivo, não é fácil viver neste mundo. Então, eu tenho certeza que se perguntassem a Lázaro: você quer ficar no céu ou você quer vir para a terra? Ele ia escolher o céu. Por isso que não existe essa crença. Para Jesus, Lázaro estava dormindo e ele ia despertá-lo. Por isso, Paulo deixa bem claro que a gente não deve ser como os ignorantes, mas que a gente deve entender que existem muitos que estão dormindo no Senhor e que farão parte da primeira ressurreição quando Jesus voltar. Assim como Paulo, nós devemos aproveitar a nossa vida para salvar o maior número de pessoas. Não temos todo o tempo do mundo, mas o tempo de nossa vida será suficiente para cumprir nossa missão. Portanto, acordou? Ore. Jesus, qual é a nossa agenda para hoje? Estamos vivos? Estamos aqui para salvar vidas. Estamos vivos? Estamos aqui para engrandecer o nome de Cristo. Estamos vivos? Estamos aqui para cumprir a nossa missão. E por isso nós precisamos, juntamente com o Espírito Santo, aproveitarmos todo o tempo que nós tivermos aqui nessa terra. Nós não precisamos escolher entre viver ou morrer. Nós precisamos viver. Quando chegar o nosso momento, o Senhor nos fará descansar, se Ele não voltar antes, e aí sim veremos a sua volta ainda vivos. Que o nosso viver ou morrer seja para a glória do Senhor, seja por Cristo, para Ele e por Ele. Vamos orar por isso? Deus querido, nós te agradecemos, porque o Senhor conhece o nosso viver. O Senhor sabe o tanto de pessoas que dependem de nós. E nós muitas vezes não queremos nem adoecer, mas nós queremos estar sempre dispostos para ajudar essas pessoas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos bênçãos, assim como Paulo. Seja nas nossas limitações, seja na nossa liberdade de irmos e virmos, mas que possamos usar tudo para a Tua glória, que possamos usar tudo por amor às pessoas também. Existem muitas pessoas que precisam ser salvas, que estão praticando o erro porque ainda não sabem o que é certo. Não podem tomar uma decisão ao Teu lado porque ninguém pregou ainda para elas. Elas precisam ainda receber essa mensagem. E como missionários do Senhor, nós te pedimos, Senhor Deus, envia as pessoas que precisam ouvir da Tua palavra. E Espírito Santo nos desperta diante dessas pessoas para falarmos desta mensagem para eles. Obrigado, Senhor Deus, porque a cada amanhecer o Senhor tem uma agenda para nosso dia. Nós planejamos algumas coisas, nós não sabemos o que vai acontecer nesse novo dia, mas o Senhor sabe. E nós queremos saber da Tua agenda, nós queremos fazer a Tua vontade. Assim como Jesus acordava a cada madrugada para saber quais os Teus planos para aquele dia, nós mais uma vez nos encontramos nesta madrugada pedindo ao Senhor que nos oriente com relação a esse novo dia. Não queremos tomar decisões segundo nosso coração, queremos fazer tudo conforme a Tua vontade.
mesmo que a tua vontade seja diferente da nossa, mas nós temos certeza que a tua vontade é o melhor para a nossa vida. Como estranhamente a tua vontade foi que Paulo permanecesse na prisão. E mesmo em meio às algemas, o Senhor usou ele de forma poderosa. Por isso nós te pedimos, onde quer que estejamos, que o Senhor nos use. Se o Senhor quiser nos tirar desse lugar, nós temos certeza que o Senhor é poderoso para abrir cadeias, fazer com que algemas caiam. Mas nós também sabemos que o Senhor é poderoso para nos manter naquele lugar até o dia em que seremos úteis ali. Obrigado, Senhor Deus, porque a cada um de nós o Senhor deu uma missão. Nossa vida tem propósito nas tuas mãos. E por isso nós queremos realizar essa missão, nós queremos combater o bom combate, cumprir a carreira, para não nos envergonharmos diante do Senhor, mas recebermos do Senhor uma coroa que está preparada para todos aqueles que perseveraram até o fim. Não somos dos que retrocedem, por isso nós não vamos desistir, nós vamos permanecer, mesmo que tudo ao nosso redor esteja em desacordo com aquilo que nós planejamos para a nossa vida. Mas nós cremos que com o Senhor nós aguentaremos, com o Senhor é possível todas as coisas, e nós sabemos que tudo vai cooperar para o nosso bem. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos a visão de Paulo. Ajuda-nos a dedicarmos a nossa vida ao Senhor. Ajuda-nos a, como Paulo, termos essa preocupação de cuidarmos de todas as pessoas que o Senhor colocou diante de nós. Que o amor, o zelo, o cuidado nos mantenha em movimento até o dia em que a nossa missão se cumprir nessa terra, ou o dia em que esse céu vai se rasgar e iremos ao encontro com o Senhor nos ares. Dá-nos um dia de bênçãos, de boas notícias, um dia de paz. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.